um interruptor em suas mãos. Todos os prisioneiros descalços seriam instantaneamente suspeitos pelo computador de alta voltagem no chão. O diretor da prisão avisou aos prisioneiros para não terem pensamentos impróprios, revelando que a corrente elétrica mostrada anteriormente era a mais fraca das 3 intensidades, e a mais forte poderia matar uma pessoa instantaneamente. No entanto, no primeiro dia na prisão, Dajuan descobriu uma falha. Havia claramente falta de guardas. Para escoltar os prisioneiros recém-chegados, eles até tiveram que pedir reforços temporários de outros andares. Curiosamente, os guardas não levaram Dajuan diretamente para a cela, mas o conduziram a uma oficina de produção branca. Na verdade, esta prisão, em vez de ser uma instalação de alta segurança no mar, era um lugar onde o Império explorava cruelmente as pessoas. Todos os prisioneiros estavam de pé, imóveis, na posição regulamentar de mãos na cabeça. Quando o guarda subiu pela plataforma, o supervisor Dino ordenou que todos relaxassem e continuassem trabalhando. Em seguida, ele explicou a Dajuan as tarefas na oficina. A prisão tinha 7 andares, cada andar com 7 oficinas, cada oficina com 7 bancadas de trabalho e 49 trabalhadores. Dajuan foi designado para uma bancada que estava com falta de um trabalhador, enquanto o grupo com a melhor classificação ganharia uma boa refeição. Apenas 1 hora antes, ele era um cidadão comum caminhando na rua, mas foi preso por provocação simplesmente porque a polícia, ao capturar um criminoso, o olhou. No tribunal, Dajuan, ainda confuso, tentou se explicar, mas o juiz o condenou por discurso anti-imperial e o sentenciou a 6 anos de prisão. Após 12 horas de trabalho extenuante, mesmo Dajuan, com toda a sua indignação, justo quando ele achava que não tinha escolha, a não ser cumprir sua sentença sem protestar, um colega prisioneiro chamou sua atenção ao gesticular algo em direção ao vidro. Dajuan olhou pela janela e viu outro prisioneiro no corredor, também usando a linguagem de sinais. Dajuan começou a se acostumar com a vida na prisão, comendo comida sem gosto e bebendo água de origem duvidosa, antes de começar mais um dia de trabalho duro sob a supervisão de Dino. Mas Dajuan não desistia. Ele aproveitava a oportunidade para ir ao banheiro, abrir a tampa do tanque do vaso sanitário e começar a cortar os tubos de água com uma lâmina que ele preparou. Ele sabia que causar um curto-circuito era a única maneira de eliminar o perigo do chão de alta voltagem, e criar um vazamento era a melhor maneira de conseguir isso. No entanto, o tempo era sempre curto. Após 1 minuto, ele precisava restaurar a cena e voltar ao trabalho. Desta vez, ele percebeu que o guarda na plataforma não usava sapatos isolantes, e um novo prisioneiro que tocou na grade não levou choque, para ter uma chance de escapar. Mas havia uma questão crítica. Quantos guardas havia em cada andar? Como um veterano na prisão, Dino sabia disso muito bem. Então, naquela noite, Dajuan perguntou diretamente a ele sobre o número de guardas por andar. No entanto, Dino não respondeu e aconselhou Dajuan a não ter ideias imprudentes. Mas durante o trabalho no dia seguinte, um colega prisioneiro que frequentemente se comunicava por sinais trouxe uma notícia perturbadora. Algo estava acontecendo na oficina do 2º andar, causando preocupação entre todos. De repente, a prisão toda ficou sem energia. Isso foi muito incomum para uma prisão que operava 24 horas por dia com energia hidráulica. Quando os prisioneiros tentaram descobrir o que estava acontecendo, Dino os interrompeu rapidamente. Com o som do alarme, todos tiveram que voltar às suas celas. Mas no dia seguinte, o boato de que algo havia acontecido no 2º andar se espalhou. Inicialmente, Dino não acreditou, mas quando o supervisor do outro lado, Lao Rei, confirmou a notícia, Dino ficou furioso e atacou o prisioneiro que havia falado demais. Dajuan o deteve a tempo, ciente de que, se a prisão descobrisse que a notícia havia se espalhado, todos estariam em perigo. No entanto, Dino não percebeu a gravidade da situação e disse a todo para não acreditarem nos boatos. "We have heard nothing." Mas no dia seguinte, a morte do prisioneiro Lao Wu foi a gota d'água para ele. Eles foram obrigados a caminhar até o centro da oficina, sob o olhar atento dos outros prisioneiros, e a suportar o castigo. Mas então, Lao Wu do grupo de Dajuan desmaiou repentinamente. Os prisioneiros correram para ajudá-lo, mas ele não melhorou até o fim do expediente. Dino rapidamente informou os guardas, que chamaram um médico. Todos pensaram que Lao Wu seria salvo. Afinal, porém, Dino não esperava que o médico, após uma breve avaliação, decidisse imediatamente aplicar uma injeção letal em Lao Wu. Dino ficou furioso, mas o médico explicou que Lao Wu era, na verdade, sortudo. Pelo menos ele pôde partir em paz. Dentro de uma semana, todos estariam implorando por uma morte como a dele. Dajuan percebeu que o médico estava insinuando algo,
Então perguntou o que havia acontecido no segundo andar. Gino, inicialmente relutante, acabou cedendo sob pressão. Acontece que a prisão cometeu um erro, transferindo um prisioneiro que havia acabado de cumprir sua sentença no quarto andar de volta para o segundo andar. Dajuan e Gino então perceberam que não havia libertação. Os prisioneiros seriam transferidos de uma prisão para outra até morrerem de exaustão nas bancadas de trabalho. Uma grande fuga estava prestes a começar. Para impedir fugas, todos os prisioneiros eram obrigados a tirar os sapatos antes de entrar na prisão, enquanto os guardas usavam sapatos isolantes de 30 centímetros de espessura, pois qualquer um que tentasse escapar seria eletrocutado instantaneamente pelo chão de alta voltagem. Depois de descobrir que todos os prisioneiros seriam trabalhados até a morte, Dajuan convenceu Gino a se juntar ao seu plano de fuga, quando novos prisioneiros seriam trazidos para substituir Lao Wu. Esse seria o momento de maior fraqueza dos guardas. Mas Gino ainda hesitava, embora a morte de Lao Wu o tenha feito ver a verdade. Ele não acreditava que apenas alguns deles poderiam escapar com sucesso. As palavras de Dajuan o convenceram. Eu prefiro morrer tentando derrubá-los do que morrer dando a eles o que eles querem. Eles voltaram calmamente para suas celas e Gino contou a verdade sobre a prisão e seus planos de fuga aos outros. Todos pareciam trabalhar normalmente, mas estavam atentos aos movimentos na plataforma. Quando a porta da oficina se abriu, Dajuan saiu discretamente de seu posto, pegou a ferramenta entregue por um colega e foi ao banheiro. O tempo era curto. Com a serra, ele começou a cortar o cano freneticamente. Quando o cano finalmente quebrou, ele aumentou o fluxo de água ao máximo. Quando tudo estava pronto, os guardas chegaram com os novos prisioneiros. Todos assumiram suas posições, mas desta vez esconderam armas improvisadas para a batalha que estava por vir. Quando Dajuan viu que a água já estava escorrendo para fora do banheiro, ele sinalizou para dois colegas causarem uma confusão para distrair os guardas. Enquanto isso, quando a plataforma começou a descer, Dajuan rapidamente usou uma chave para interromper a máquina. Um colega tentou subir na plataforma enquanto os guardas tentavam escapar, mas foram cercados pelos prisioneiros enfurecidos. Depois de subirem 2 andares, os guardas perceberam que havia apenas 7 guardas no andar mais alto, incapazes de impedir a fuga dos prisioneiros. O grupo finalmente conseguiu acessar o sistema de controle, mas logo perceberam que estavam cercados pelas águas do oceano. Havia apenas um caminho a seguir: abrir todas as comportas e tentar escapar pelo canal de manutenção que levava à superfície. Ao abrir as comportas, a água começou a inundar os andares superiores, enquanto os prisioneiros corriam para o canal de manutenção. Gino e Dajuan lideraram o grupo, sabendo que esta seria sua única chance de liberdade. Ao saírem do túnel, Gino percebeu que o Império havia bloqueado a saída do canal com minas, tornando impossível escapar por aquele caminho. Neste momento, o Império, percebendo a situação, iniciou a autodestruição da prisão, explodindo os andares inferiores um a um. Desesperados, os prisioneiros tentaram escapar pelos túneis restantes, mas muitos foram mortos pelas explosões. Quando Gino e Dajuan finalmente chegaram ao último túnel, só restavam 17 prisioneiros. Ao emergirem na superfície, eles foram recebidos pela luz do sol pela primeira vez em anos. Mas logo perceberam que estavam em uma ilha remota, cercados pelo oceano. O grupo se olhou em silêncio, ciente de que sua batalha estava longe de terminar. O Império tinha transformado a prisão em uma armadilha mortal, e agora eles teriam que encontrar uma maneira de escapar da ilha e lutar por sua liberdade. O que começou como uma tentativa de fuga tornou-se uma luta pela sobrevivência contra um Império implacável.